Olá, começa agora mais uma transmissão ao vivo de Tutameia, sempre trazendo para você um personagem, um brasileiro que nos ajude a compreender melhor o momento em que a gente está vivendo no nosso país, para que a gente possa atuar melhor, trabalhar melhor, viver melhor nessa nossa pátria tão querida. Ela é a Eleonora. Ele é o Rodolfo. E ele é o João Paulo, que vai estar conosco nessa conversa, agora, na próxima hora, talvez, quem sabe, para conversar sobre ecologia, Amazônia, as queimadas, o meio ambiente. Mas antes de a Eleonora apresentá-lo com mais detalhes e fazer a primeira pergunta, eu quero te convidar para participar dessa conversa. Não só mandando as suas observações, seus comentários, mas levando mais longe essas reflexões, as informações que o João Paulo nos traz aqui sobre esse momento tão dramático que o Brasil está vivendo aí com essas queimadas na Amazônia. Então, divulguem de seus amigos, compartilhem nas redes sociais e saiba que esse material fica disponível para você ver e rever no nosso canal de vídeo, o Tutameia TV, no YouTube. Todo o nosso trabalho está ancorado no site Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br. Eleonora. João Paulo, muito obrigada por estar aqui hoje nos nossos estúdios caseiros do Tutameia. João Paulo Capobianco, para quem não conhece, foi secretário nacional de Biodiversidade e Florestas e secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente entre 2013 e 2008. Criou ONGs preocupadas com a questão ambiental e hoje é vice-presidente da Democracia e Sustentabilidade. Bom, o que está acontecendo? O que está acontecendo? O mundo todo está olhando para o Brasil, acho que é a maior crise política desse governo. O próprio G7, que vai se reunir no final de semana, vai ter essa questão amazônica na pauta. O que está acontecendo? Como é que a gente chegou nesse ponto? O que está acontecendo? Olha, o que está acontecendo é que a Amazônia está ardendo, né? Então, esse é o fato real. Né? Nós já tínhamos uma indicação muito forte vindo do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais de que o desmatamento estava crescendo de forma acelerada por meio de uma ferramenta muito, muito interessante que o INPE desenvolveu, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é o DETER, que usa satélites para monitorar os processos que estão ocorrendo em tempo quase real. Né? E esse sistema mostrou que o desmatamento estava acelerando. Qual deveria ter sido a ação imediata do governo, no caso, que é o responsável por isso? Seria atuar. Mas não se fez isso, ao contrário. Né? A resposta do alerta foi desqualificar o alerta. Bom, enquanto eram desmatamentos vistos em imagens de satélite, que só aqueles que têm acesso às imagens podem ver, isso ficou mais ou menos controlado. Mas aí veio a fumaça. A nuvem negra. E a fumaça você não esconde, não há como qualquer cidadão ver, qualquer fotógrafo capta, qualquer jornal mostra. E agora a situação realmente mostrou. A fumaça, na verdade, foi o sinal mais forte. Sabe, a gente parece uma ironia, né? Mas talvez tenha sido a forma de mostrar definitivamente que a devastação vinha crescendo de forma descontrolada, né? E a fumaça foi um sinal, né? Lembra quando os índios se comunicavam por sinais de fumaça? Né? Aparentemente o que está acontecendo é isso. Né? A natureza mandando. A Amazônia está se comunicando, né? Socorro. Mostrando que, de fato, é verdade. Aquilo que o INPE disse, ela está dizendo, olha, era verdade. E é verdade. Então, fala. Não, eu ia dizer que os dados mostram uma relação bem óbvia, até para dizer, entre a ascensão deste governo e o aumento
do desmatamento de forma brutal. Esse aumento já vinha ocorrendo mais aceleradamente nos anos no ano passado, no ano passado e no ano retrasado, mas agora se expandiu de forma gritante, aí, conforme os dados aí que todos os institutos estão dizendo, não só o INPE, tem o Amazon também mostrando. Quer dizer, você acha que dá para fazer essa relação? Há uma quase que uma opção política pelo desmatamento? Olha, uma coisa importante que é super legal a gente aproveitar, né? É raro a gente ter uma conversa com tempo e com a profundidade necessária, para evitar também análises muito superficiais e muito midiáticas. Eu acho que aqui a gente pode conversar com o nosso ouvinte, a gente diz ouvinte? Ouvinte, internauta, nosso internauta, espectador. Acho que a gente pode conversar com mais calma, né, sobre esse assunto. O que acontece, e isso é algo que quem trabalha com a questão do desmatamento, no fundo não é com o desmatamento, é com a dinâmica territorial, sabe? Como as pessoas, como as comunidades se relacionam com o território, né? Todo esse relacionamento, homem-território, é uma coisa muito dinâmica, né? Você tem processos que se iniciam muitas vezes, às vezes iniciam por um gesto, uma iniciativa pequena e que de repente se desdobram e ganham rapidamente uma dimensão muito maior do que aquilo que se previa, né? E no caso da Amazônia, isso é o que acontece. Eu brincava, e brinco ainda quando trabalho com esse tema, de que o desmatamento é um bicho vivo, né? Assim, é uma coisa que tem uma dinâmica própria, né? As pessoas, elas reagem muito e se movimentam muito a partir dos sinais que recebem de fora do território, né? No caso da Amazônia, o que a gente percebe claramente é que o desmatamento e a queimada, como parte desse processo, porque a queimada ela não existe isolada do desmatamento. Você não queima a Amazônia porque são todos piromaníacos, tá certo? A queimada faz parte do processo de desmatamento. Você derruba, muitas vezes aproveita a madeira de lei, a madeira de maior valor econômico, às vezes nem isso aproveita, mas na maioria das vezes aproveita. Depois você derruba o resto e fica aquele monte de matéria orgânica, o resto das árvores, folhas, galhos, troncos de madeiras de menor valor econômico ficam ali no território. Então você usa a queimada para eliminar essa massa verde e com isso poder jogar semente, de capim principalmente, que é o primeiro passo, para começar a ocupar. Muitas vezes também a derrubada na Amazônia é feita apenas para especular. Ou seja, grande parte das derrubadas são promovidas por grileiros, ou seja, aqueles que vão na terra pública, porque a Amazônia ainda possui quantidades enormes de territórios que são públicos, não são privados. Então eles vão, invadem essas áreas, desmatam, queimam e depois pleiteiam o título disso, vendem isso para outros. E é um ciclo de especulação associado a uma expansão inicialmente de uma pecuária de baixa produtividade. Então, o que acontece? Esses atores, eles estão sujeitos ao controle da fiscalização. Quando você tem um sinal muito forte de ação de controle, quando você utiliza as ferramentas que o governo dispõe, isso é uma coisa muito importante de frisar, o governo brasileiro dispõe de ferramentas para controlar isso, tanto que, em anos recentes, fez isso, né? Mas quando você para de utilizar essas ferramentas, de um lado, então na prática você para, a sua presença no campo diminui, enquanto normatizador e controlador desse processo. E ao mesmo tempo, você faz um discurso e sinaliza que haverá uma flexibilização, que haverá uma redução da atuação do governo, que há uma certa... que o próprio governo diz que é um exagero o desmatamento. Quando esses sinais, eles funcionam que nem rastilho em um barril de pólvora. Isso estimula, é um sinal que vai para o campo. E isso daí ganha uma dinâmica
incontrolável. É exatamente o que está acontecendo. Quer dizer, na verdade, é um discurso de um lado e uma redução da presença do poder público, do Estado democrático de direito, organizando a utilização e a ocupação do território. Então, são as duas coisas ocorrendo simultaneamente. Essa sinalização de que desses dois tipos de ação, a flexibilização no controle, né, e a permissividade, talvez tenham tido um exemplo bem claro quando houve aquele ataque a maquinários do IBAMA, não é isso? Você podia comentar esse fato aí? Isso ocorreu recentemente para realmente o espanto de todos, porque o IBAMA tem equipamentos próprios, mas, via de regra, utiliza equipamentos de terceiros, aluga, contrata, né? Que, aliás, é uma forma muito, muito inteligente de você ampliar sua capacidade de atuação. E o IBAMA, então, desses contratados que fazia uma operação de fiscalização, foi surpreendido por grileiros, desmatadores, madeireiros, sei lá, por esses grupos absolutamente à margem da lei, e eles não só impediram a atuação desses funcionários, como destruíram, queimaram, incendiaram os equipamentos. Ora, qual deveria ter sido a reação do governo, como vinha sendo no passado? Imediatamente você manda uma força policial, você prende as pessoas, identifica, você pune aqueles que fizeram isso e mais, processa esses grupos para que eles reponham esse equipamento, certo? Mas o que aconteceu não foi isso. Inexplicavelmente, não só não houve uma ação de combate a isso pelo governo, como o próprio ministro do Meio Ambiente se reuniu com essas pessoas, né? Apoiando. Não, é claro que ele não foi apoiar o ato, né, mas é o sinal que passa. Muitas vezes essa questão é muito interessante, porque você fazer uma comparação, né? Tem projetos tramitando no Congresso Nacional para fazer mudanças no Código Florestal, né? Você estava em Brasília ontem a propósito disso. Exatamente. Aí, quando você lê o projeto, não existe nenhuma linha ali que diz que é para aumentar, para diminuir a proteção, isso não está escrito lá. Mas o que está subjacente à iniciativa e o sinal que isso passa é de flexibilização, né? A consequência da lei, do projeto uma vez aprovado, é flexibilizar, embora ele não diga textualmente que pretende fazer isso, né? É o mesmo caso. É evidente que nenhum funcionário público, não importa de que escalão, poderia chegar lá e dizer parabéns por terem queimado os equipamentos. Mas o fato de ir lá, se reunir com as pessoas, é lido como um reconhecimento, um prestígio que foi feito, né? Quando quem, na verdade, deveria ter se reunido com as pessoas seria a Polícia Federal, né? E jamais um executivo de alto escalão do governo federal. Então, são sinais que vêm sendo sistematicamente enviados para a Amazônia, né? Ou seja, grupos que estavam contidos hoje se sentem na liberdade, se sentem livres para voltar a operar como operavam no passado. O resultado disso, só para a gente citar alguns números aqui, né, que saíram estão hoje nos jornais, na internet, né, o aumento das queimadas foi de 83% entre janeiro, quer dizer, o acúmulo de queimadas acumuladas entre janeiro deste ano e 19 de agosto deste ano foi 83% superior ao mesmo período do ano passado. O INPE registrou nesse período aí deste ano 72.843 focos de incêndio. E daí você tem números, os mais diversos, dos vários institutos, como eu havia citado, né? O Amazon, ele mostra também o desmatamento da Amazônia aumentou 66% entre julho em julho de 2019, ou seja, no mês de julho, em relação ao mesmo mês do ano anterior. A área
queimada nesse período, num mês, equivale ao território da cidade do Rio de Janeiro. São números brutais e as causas, como você vinha apontando, parece que elas vão todas aí nesse sentido da inação do governo e desses sinais de liberação. A gente tem hoje uma entrevista, o Estado de São Paulo publica hoje uma entrevista que eu gostaria que você comentasse aí, é do biólogo americano Thomas Lovejoy, que é um dos maiores estudiosos aí do mundo, da Amazônia, passou mais de 50 anos estudando aí a região e fala desse aumento brutal das queimadas, e daí pergunta para ele sobre as causas, né? Qual é a diferença do momento atual em relação a outros períodos em que houve grandes queimadas? Ele falou, dessa vez, trata-se de uma consequência da redução drástica no comando e no controle, combinada com o incentivo de líderes do governo. É exatamente isso. Quer dizer, eu acho que ele faz uma leitura precisa. O Lovejoy é um pesquisador norte-americano que se dedicou a décadas da sua vida à Amazônia. Ele desenvolveu um projeto fantástico próximo a Manaus para estudar justamente a questão da compartimentação da floresta e os limites da própria... O estudo dele era interessantíssimo, porque ele queria entender a resiliência da floresta. Como que a floresta sobrevive às ações de degradação e como isso pode entrar num círculo vicioso ou deletério de uma própria autodegradação da floresta. Ou seja, qual é o limite? Esse era o estudo dele, um estudo muito importante, que depois foi sendo aprimorado por outros pesquisadores que utilizaram base de dados dele, que junto com ele avançaram até chegar num estudo mais recente, que um dos líderes é o Carlos Nobre, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que mostra, que trata do ponto de não retorno. Isso, ou seja, porque o que acontece? Esses estudos, inclusive dados muito importantes de um artigo que eu mesmo participei, na final da década de 90, sobre justamente essa questão do que a gente chama da resistência natural da floresta ao incêndio. Se você for na Amazônia, numa Amazônia em situação clímax, ou na Mata Atlântica, em floresta conservada, você pode jogar quando você quiser de parede de fósforo, não pega fogo, porque você tem um grau de umidade, de estabilidade ambiental e climática interna na floresta que torna ela praticamente imune, né? A não ser que você, de fato, faça um esforço monumental para que você consiga expandir. Mas quando você começa a degradar a floresta, começa a permitir a entrada de animais, você vai desmatando, constrói essas estradas irregulares, muitas trilhas, você vai enfraquecendo, vai quebrando essa resistência natural da floresta a se autocontrolar, a ser imune a grandes queimadas, por exemplo. Isso vai chegando num ponto em que a floresta se torna o que a gente dizia naquele artigo, inflamável. A floresta se torna, então, um fogo no entorno, migra para dentro da floresta de forma descontrolada, como não aconteceria antes, né? Isso pode chegar no momento em que uma área extremamente grande da floresta perca esta capacidade de manter esse microclima que é o responsável pela pujança e pela riqueza da floresta. Porque, no fundo, a Amazônia e várias outras regiões dos países tropicais, o solo é extremamente pobre. Quer dizer, o que explica a riqueza e a biodiversidade é justamente o clima e a própria estabilidade que o conjunto fornece, estabelece, né? As chuvas, por exemplo, né? Se você analisar, tem estudos incríveis que mostram isso. Se você pegar na linha do Equador e pegar toda a região do globo, você vai ver uma concentração muito grande de desertos em outras regiões. Poxa, mas por que tem deserto? Quer dizer, o que acontece? Aí a justificativa, o que se demonstra é exatamente isso. A existência da Amazônia permite que a Amazônia continue existindo. Sabe? Isso é uma coisa incrível. Quer dizer, a Amazônia, ela se mantém, né? Ela que garante as variações de pressão e de umidade, que garantem a chuva. Então, a própria Amazônia faz com que ela receba as chuvas necessárias
para continuar sendo a Amazônia. Então, é um sistema vivo com N complexas interrelações. Então, esse estudo, que vários autores participam, e o Carlos Nobre é um dos líderes dele, mostra que esse ponto de não retorno, ou seja, quando você desmata uma área tão grande da floresta, que ela começa a prejudicar o equilíbrio do todo, estaria chegando, né? Nós estaríamos aí entre 25% e 30%, nos primeiros estudos eram 40%, mas agora estão reduzindo essas áreas, esse percentual está sendo reduzido para áreas menores, porque, de fato, o impacto do desmatamento sobre a floresta adjacente tem se revelado extremamente alto, né? Então, nós estamos, de fato, chegando perto disso. Então, por isso que essa comoção, nós estamos vivendo hoje uma comoção, né? É impressionante, é um tema que mobiliza no Brasil e fora do Brasil de forma impressionante, né? Você tem aí as mídias sociais circulando mensagens de lideranças políticas, artistas, cientistas, ambientalistas, cidadãos que não têm nenhum vínculo com nada, se manifestando. Muitas vezes usando até imagens erradas, uma imagem de outra época, uma imagem de outro país até, mas a imagem é um detalhe, o conteúdo é o que importa, o conteúdo é verdadeiro. Mesmo que eu esteja usando uma imagem de uma floresta que não é na Amazônia e de um outro ano, o fato é que todos os indícios não são mais indícios, já está comprovado, todos os elementos que a ciência dispõe estão disponíveis, basta ver, né? Inclusive, só para agregar, você vê, o governo atual tem uma paixão que ele não esconde, né, pelos Estados Unidos, né? Quer dizer, os Estados Unidos seria o que o Brasil deveria ser, né? Tudo bem, eu não vou entrar no mérito se eu concordo ou não concordo nisso, evidentemente que isso aí não faz sentido, cada país é um país, cada país tem as suas características, mas a própria NASA traz hoje um posicionamento que será que também a NASA será desqualificada pelo governo? Está fazendo uma fumaça de esquerda? Seria realmente, mas a própria NASA reafirma e comprova e reforça, citando inclusive o próprio INPE. Eles vêm a público reforçar. Ou seja, reconhecendo a capacidade técnica. E corroborando, não é nem reconhecendo, corroborando, porque a relação de colaboração do INPE com a NASA e com outros centros de pesquisa no mundo todo é antiga. O INPE é uma referência. O monitoramento de florestas tropicais é reconhecidamente o melhor que existe no mundo, aquele que o INPE faz. Tanto que ele é utilizado em outros países, né? Então, a NASA sempre trabalhou junto com o INPE nessa questão, né? E, então, ela não está validando aquilo que ela sempre validou, ela está apenas indo a público corroborar de que, de fato, esses alertas são reais, né? O ponto de não retorno significaria o quê? Quer dizer, você estava explicando que a Amazônia, ela própria cria, né, as condições da sua manutenção, da sua vida. Esse ponto de não retorno significa que a Amazônia viraria uma savana, uma caatinga? O que significa isso? Seria destruída? Esse é o cenário mais terrível que a gente pode estar enfrentando daqui a algum tempo? Olha, a dinâmica da biodiversidade, da formação vegetal, ela varia ao longo do tempo. Tem um trabalho muito interessante, porque durante muito tempo eu trabalhei muito com Mata Atlântica. E tem um estudo de dois pesquisadores muito importantes da Mata Atlântica, o professor Coimbra Filho, já falecido do Rio de Janeiro, e o almirante Ibsen de Guzmão Câmara, um conservacionista muito importante, que eles fizeram um levantamento na Caatinga.
identificando restos de animais da Mata Atlântica. Porque eles queriam discutir a origem, onde estava a Mata Atlântica ao longo das eras geológicas, né? E ele fez esse levantamento junto com esses dois pesquisadores, com vários dados, lançaram um livro mostrando falando sobre os limites da Mata Atlântica, os limites originais da Mata Atlântica, mostrando, como eu te disse, que em algum momento a Mata Atlântica e a Amazônia formavam um contínuo. E com as mudanças climáticas naturais durante milhares de anos, houve mudanças ali e que formou a Caatinga no Nordeste e o Cerrado, separando essas duas florestas. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que há uma dinâmica, né, uma variação natural climática ao longo de todo o processo histórico, geológico, né, que decorre das glaciações, elevações de temperatura. Tal. Então, isso é algo que é cientificamente estudado. No caso da Amazônia, nós estamos assistindo a uma alteração que não é na escala geológica, no tempo geológico. É uma degradação provocada num curtíssimo período, aliás, pouquíssimos anos. Vamos lembrar que a Amazônia, até a década de 70 do século passado, ela estava muito, muito preservada, né? Então, nós estamos falando de 30 anos, né? 40 anos de impacto humano na Amazônia. Isso é uma coisa, isso não é nada na escala geológica, no tempo geológico, né? Então, o que está acontecendo é isso, nós vamos alterando e a consequência disso é uma mudança, um impacto tão grande no bioma que ele se altera, se ajusta à nova realidade climática e ambiental, e o que Carlos Nobre e os pesquisadores que trabalham com ele dizem que a fisionomia seria muito próxima da savana, do cerrado, que ocupa aí uma área de 2 milhões de quilômetros quadrados no território nacional hoje, embora tenha sido muito desmatado, mas originalmente seria isso. Então a questão é, nós perderíamos a floresta tropical, Tal pulmão do mundo, e seria substituído por uma savana, né? Nada contra a savana, né? Qualquer ambientalista, qualquer biólogo, qualquer estudioso sabe da riqueza da savana, mas não é essa questão de ser pior ou melhor, é a questão de você perder a grande diversidade e a pujança de um bioma como a Amazônia. Seria realmente um cataclisma, algo inaceitável. Agora, você falou dessa liberalidade, esse momento aí que parece que tudo é permitido em nome do desmatamento e tal, e você falou que os grupos que sempre, há grupos que estão sempre interessados nessa tomada, digamos, mais selvagem da floresta, que agora se sentem autorizados a fazer isso. Que grupos são esses? Eu pergunto pelo seguinte, porque o próprio agronegócio, nesses últimos dias, tem se levantado a mão, dizendo, olha, não, para aí, não é isso, nós vamos ter prejuízo, nós vamos sofrer boicote, e uma tentativa também de se dissociar dessa devastação. Isso é um pessoal à margem, nós somos aqui o agronegócio que não desmata. Esses atores que promovem essa devastação são mais ligados a que grupo econômico? Eu queria que você comentasse também, você falou muito rapidamente no início, da questão fundiária, né, que eu acho que é uma questão importante para a gente entender o que está acontecendo lá. Mas quem são esses e como é que a agricultura está relacionada a isso, a agricultura, a pecuária, as madeireiras e tal? Olha, um fato inconteste é que a agropecuária brasileira, especialmente a agricultura, pecuária um pouco mais tardia, mas a agricultura, ela deu um salto de qualidade no Brasil, né? Isso é fato, né? Esse salto, desde a questão da posição do Brasil em relação à produção de grãos, o Brasil era importador até 40 anos atrás, de praticamente tudo, né? E hoje ele é um dos maiores exportadores, né? Nesse período, o crescimento do setor de produção, do ponto de vista da produtividade, foi realmente excepcional. Excepcional. A incorporação de metodologias, mais do que,
Inclusive, tem estudos muito interessantes mostrando, claro que insumos, tipo sementes, adubos, fertilizantes e químicos, né, contribuíram para esse aumento da produtividade, né? Mas os estudiosos desse processo mostram que mais importante do que isso foram as metodologias e o conhecimento do uso dos ambientes de produção no Brasil, né? Trabalhos que a Embrapa desenvolveu de aprimoramento de processos de produção foram vitais nesse processo. Então, houve um avanço, houve um aumento incrível da produtividade. Graças ao aumento da produtividade, foi possível aumentar exponencialmente a produção, sem aumentar exponencialmente a ocupação da terra. A área cultivada. Se eu tenho um processo onde o aumento da produtividade é o que pesa mais, naturalmente eu tenho menos expansão de área e naturalmente eu tenho menos desmatamento, menos impacto ambiental. Então isso é verdade. Isso tem que ser reconhecido. O problema é que, de um lado, ainda há desmatamento alto. Esse que é o paradoxo, sabe? Existe uma certa disputa na própria internet, né, de versões. Existem aqueles pesquisadores, são muito poucos, né, mas que dizem que o Brasil é o país que mais conserva, tem as maiores áreas de floresta, os produtores têm legislação super rigorosa de controle da reserva legal, as áreas de preservação permanente, que o Brasil, portanto, não tem que receber lição de ninguém, o Brasil tem que a ensinar. Bom, é verdade. O Brasil tem uma área ainda de florestas e ecossistemas naturais, como Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, muito pouco, mas ainda tem, muito importante, né? Porém, ele também tem o maior desmatamento. Então, sabe, são argumentos que não tem nada, um não é contra o outro, entende? Você tem hoje, por isso que eu repito, você tem uma produção agrícola fundamentalmente, mas agora com a pecuária entrando, extremamente importante, baseado no aumento da produtividade, o que é essencial para reduzir a pressão sobre os biomas, sobre os ecossistemas naturais, mas, simultaneamente, você ainda tem um enorme desmatamento ocorrendo. Para você ter uma ideia, vocês sabem que o cálculo da produção, as propriedades rurais, toda a análise feita em relação ao campo é feita pelo censo do IBGE. E nós tivemos o censo de 2006 e agora começam a sair os censos de 2017. Neste período, entre 2006 e 2017, a produtividade da agropecuária explodiu, no sentido positivo da palavra, mas nós desmatamos uma área são 240 mil quilômetros quadrados nesse período. No estado de São Paulo, praticamente, foi desmatado, né? No Cerrado, principalmente, mas também na Amazônia. Na Amazônia foram cerca de entre 80 e 90 mil quilômetros quadrados. São áreas enormes. Então, nós ainda vivemos num processo em que o aumento da produção se dá muito mais por ganho de produtividade, parabéns ao setor, mas também se dá, em parte, pela expansão da área ocupada. E isso é um equívoco. Por quê? Porque está mais demonstrado, os próprios dados do censo do IBGE mostram que nós temos quantidades, milhares de quilômetros quadrados, milhares, que estão subutilizados, já foram desmatados no passado e estão subutilizados. E temos também áreas muito grandes de pastagens, de baixíssima produtividade. Então, qual é o esforço? E as lideranças modernas do agronegócio pensam assim, né? Eu faço parte de uma coalizão de organizações, chama Coalizão Brasil Clima, Floresta e Agricultura. E é uma novidade no Brasil importante. Nós criamos isso em 2014 e ela é muito ativa. Ela reúne o quê? Produtores do agronegócio, papel celulose, biocombustíveis, ambientalistas, né, num conjunto de cientistas. Né? Por quê? Justamente porque a gente acredita que hoje, nesse momento da história do Brasil,
nós temos muito mais em comum do que de diferente, né? Não há ninguém na liderança moderna do agronegócio que defenda desmatamento. E não é da boca para fora, porque alguém podia dizer, isso aí é da boca para fora, o cara fala isso aí é desmatamento. Não, não é verdade. Eles defendem o aumento da produção, defendem a incorporação das áreas não produtivas, aumento da produtividade nessas áreas. A Embrapa está muito focada nisso, há muitos trabalhos da Embrapa no sentido de aumentar, criar as condições para isso. Então, nós temos aí... Desculpe eu te interromper, até porque tem estudos mostrando que a manutenção da floresta e desses ambientes todos é benéfica para a própria agricultura. Mas é benéfica não, ela é vital. Não há produção, não há água. Isso. Não haverá água para produzir na região sul e sudeste, e mesmo no centro-oeste, se a Amazônia for destruída. Então, isso não daí... haverá água? Não, isso está comprovado. São chamados rios voadores, que surpreenderam o mundo todo. Por isso que essa comoção. Os estudos científicos promovidos por brasileiros, né? Entre eles o Antônio Nobre, que é um pesquisador incrível, eles mostraram, vários outros mostraram isso. Quer dizer, você tem uma conexão entre a Amazônia e a região sul-sudeste, em função das massas de ar úmido que saem da Amazônia, que são produzidos pela Amazônia. E só existem porque a Amazônia os produz, por evapotranspiração, né? E as massas de ar, os ventos levam isso, vai para os Andes e retorna para a região sul-sudeste. Então, a água daqui, que abastece a agricultura em São Paulo, depende da Amazônia. Tem uma conexão fortíssima com a Amazônia. Claro que você tem também produção de água, de nuvens na própria região, mas há uma conexão vital com a Amazônia. Então o que eu quero dizer com isso? É um erro você culpar o agronegócio pelo que está acontecendo. É um erro, né? Porque o agronegócio está se distanciando disso cada vez mais. Mas ainda há um contingente muito grande de pessoas ligadas à produção no campo que ainda apostam na expansão da produção pela expansão da área de produção, né, da área de plantio. Então, eu diria, não podemos generalizar, né, mas você tem essas conexões. E um grupo, uma máfia de pessoas, e é um grupo expressivo na Amazônia, que vive da especulação, que vive da grilagem de terra, que vive da exploração ilegal de madeira. Então você tem atores locais que fazem isso. Só para a gente dar um exemplo, as pessoas esquecem, né? Não, as coisas vão passando. Mas quando nós montamos o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia, chamado PPCDAM, em 2003, né, que passou a ter os seus efeitos medidos a partir de 2005, com uma redução do desmatamento brutal, naquele momento, entre as iniciativas que o PPCDAM, que esse plano, que era formado por 11 ministérios, e todos os órgãos vinculados, era uma equipe enorme, o governo assumindo como uma questão de Estado. Foi a primeira vez que a questão do desmatamento foi assumido pelo governo como uma questão de Estado. Não era mais uma questão de um ministério, mas era do governo brasileiro. E isso aí permitiu você articular todas as forças do governo. Foi naquela ocasião, em 2005, que ocorreu a chamada Operação Curupira. A Operação Curupira foi uma operação da Polícia Federal que, na época, foi tida como a maior operação da Polícia Federal feita no país. E foi feita no quê? Justamente na identificação dessa máfia que atuava na grilagem de terra e na venda de guias florestais falsas em todo o processo de alteração de títulos de terra. E essa operação foi feita em Mato Grosso. E utilizou 600 policiais federais. E o resultado dela foi a prisão de centenas de pessoas, o fechamento de milhares de CNPJ de empresas falsos, que eram utilizados para esquentar madeira e falsificar títulos,
foram presos funcionários públicos ligados à área fundiária, à área ambiental. Foi uma devassa, né? Então, o que eu quero dizer com isso? O Estado tem que intervir. Não, porque existe uma repito, dá dinheiro desmatar. Tem pessoas, e não são poucas, que ganham com a ilegalidade. Então você tem que combater isso com inteligência, com fiscalização, com controle, né? E, repito, sem você criminalizar um setor que está, de fato, se destacando pelo esforço de fazer bem feito, né? Então, eu acredito que nós temos que separar o joio do trigo. Agora, desculpa, é possível fazer esse tipo de controle que você se refere quando o presidente do país se apresenta, se jacta de ser o capitão motosserra? São sinais, né? A autoridade vem de cima, né? O exemplo tem que vir de cima nas nossas famílias, nas nossas relações humanas. O exemplo é vital, né? É difícil. Quando quem deveria dar o exemplo não dá, fica difícil, mas não justifica, né? A Polícia Federal é autônoma, ela pode atuar, você tem mecanismos de atuação. O Ministério do Ambiente deveria estar atuando, né? Os órgãos ambientais têm ferramentas, claro que com muita dificuldade. Agora, o que nós estamos assistindo é o enfraquecimento dos órgãos ambientais também, né? Você vê um detalhe que eu acho que é super importante registrar, porque a gente não pode esquecer essas coisas. Quando nós criamos o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, para cuidar das áreas protegidas, que foram criadas, nós criamos muitas unidades de conservação, parques, estações ecológicas, florestas nacionais, e não dava mais para tudo ficar concentrado num órgão só, que era o IBAMA. Então, a ideia de criar o Instituto Chico Mendes foi para quê? Para justamente você ter uma equipe, um grupo, uma instituição capacitada e focada nessa questão das áreas naturais brasileiras que não eram bem cuidadas. Muito bem. Qual foi uma medida que nós adotamos após a criação? Foi mudar a história normal dessas organizações, como o presidente da organização tem que ser identificado por um comitê de busca independente. Ou seja, nós blindamos o Instituto da nomeação política. Bom, isso significa o quê? Significa que você vai desenvolver um processo, que é o mesmo utilizado no INPE, inclusive no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, é assim que funciona, em vários outros órgãos da academia funciona assim, do sistema do MCT, do Ministério de Ciência e Tecnologia, onde você compõe um grupo de pessoas de altíssima credibilidade e transfere para elas o papel de identificar possíveis dirigentes, entrevistá-los, analisar currículo e oferecer para o governo uma lista de 3 nomes de altíssimo nível para o governo escolher. Isso é vital para você garantir a eficiência e a independência das instituições públicas. O que esse ministro fez, o atual ministro? Rompeu isso, demitiu aquele que havia sido escolhido dessa maneira e nomeou por conta própria o seu escolhido. Então, quando você tem uma destruição, digamos, da forma de atuar dos órgãos públicos, você contingencia recursos, como está acontecendo. Pior, você recusa ou cria uma polêmica tão grande que inviabiliza doações a fundo perdido. No caso do Fundo da Amazônia. No caso do Fundo da Amazônia, você juntou todos... É o pior dos cenários. Você não tem dinheiro, você desqualifica o órgão público, você politiza o órgão público pondo uma pessoa que você escolheu, que não tem credibilidade nem dentro do órgão para coordenar o órgão. Você congela os recursos públicos, porque são contingenciados pela crise, e você recusa os recursos internacionais. Então, é o pior do mundo, é uma tempestade perfeita e totalmente insustentável. Agora, é uma tempestade perfeita, exatamente o que você falou. Infelizmente, não veio a chuva junto, porque a chuva talvez tivesse apagado as queimadas na Amazônia. Pois é, quer dizer, agora a consciência dentro do Brasil e fora
totalmente entra em choque com essa política de destruição, enfim, de aniquilamento. Como é que você vê a comunidade tem uma série de atos aí previstos nos próximos dias em apoio à Amazônia? Como é que você vê a possibilidade dessa reação tentar frear esse movimento do governo? É possível fazer isso? Ou só mudando de governo não tem jeito? Como é que você vê assim, a reação da sociedade a esse momento tão dramático? Não, é possível fazer isso. Nós já demonstramos que é possível. O Brasil tem aparato de recursos humanos, tecnológicos, de inteligência, de equipamentos para fazer isso. Para frear as queimadas? Nós não temos eu não tenho a menor dúvida. Nós fizemos isso. Então, nós reduzimos o desmatamento. Nós é quem? Não, o governo como um todo, que decidiu, como eu disse em 2003, transformar a questão do desmatamento e da organização e do ordenamento territorial na Amazônia numa questão de Estado. A Amazônia tem uma dimensão, uma relevância tão grande que isso não poderia ser uma questão de um ministério. E, aliás, um ministério fraco, que sempre foi, não é só agora. Um ministério com poucos recursos, um ministério com pouca equipe. É uma realidade, né? O Ministério do Meio Ambiente nunca foi dos ministérios mais bem aquinhoados com recursos humanos e financeiros. Nunca foi, né? Então, quando você junta a capacidade, o aparato governamental que está disponível, você faz o enfrentamento dessa questão. Com certeza, né? Então, é uma questão, por incrível que pareça, de vontade política. Uma questão política. Esse que é o problema, né? Quer dizer, está o governo, este governo tem vontade política para fazer as ações necessárias que vão significar o quê? Vão contrariar interesses, né? Você não faz omelete sem quebrar ovo, você não controla os interesses econômicos dessa dinâmica desses grupos que vivem da exploração predatória, que vivem da grilagem de terra pública, que vivem da desordem, que vivem do uso ilegal de madeira. Esses grupos estão lá, estão ativos, né? Então, e esses grupos, infelizmente, aliás, até um adendo que eu faço na pergunta anterior, sobre o agronegócio, né? Eu tenho dito, eu vou repetir aqui uma coisa que eu acho que é importante dizer. Eu diria que no nosso agronegócio tem uma notícia boa e uma notícia ruim. A notícia boa é que parte muito considerável do setor, importantíssima, está num outro caminho. Reconhece a importância da questão ambiental e está incorporando nas suas práticas isso numa velocidade surpreendente do ponto de vista em termos de questão positiva. Só um parênteses, você pegar o setor de papel celulose, por exemplo, que era, você se lembra, você pegar os jornais da década de 70, as brigas eram com o setor de papel celulose. Sim. Eram brigas era uma loucura. Não, mesmo aqui no Brasil, eram brigas absurdas contra o setor que desmatava. Hoje o setor entrou num outro processo. Ele tem certificação, se submete a certificações nacionais e internacionais extremamente severas para questões socioambientais. A área de vegetação nativa, de florestas nativas, que o setor protege, significa mais ou menos 40% de toda a área que o setor atua, com produção própria, com recursos próprios. A energia que o setor utiliza, mais 60% é energia renovável que o setor produz. Então, sabe, você tem caminhos sendo trilhados, né? E isso se repete em outras áreas do chamado setor do agronegócio, mas como um todo. O problema é que... só para concluir, o problema é que tem uma parcela importante que não está nesse caminho, continua no passado. Uhum. E essa parcela está desproporcionalmente muito mais representada no Congresso Nacional do que o outro setor. Esse que é o dilema. Eu me lembro que uma vez eu participei de um debate com um representante do que eu chamo do setor moderno do agronegócio, né?
E conversamos muito, e ficava evidente o nosso alinhamento, né? Aí eu fiz uma pergunta para ele, era um debate público. Eu falei, olha, nós concordamos, nós temos a mesma visão, nós sabemos da importância da conservação para a produção e para a produtividade, né? Por que vocês têm representantes no Congresso que querem mudar a legislação todo ano? Eu esperava uma resposta esclarecedora. Sabe o que ele me disse? Não sei. Não consigo entender também. Essa que é a verdade. Então, é impressionante. Quer dizer, é uma minoria ou é um grupo, não vou dizer que é minoria nem maioria, mas é um grupo que não corresponde à totalidade do setor, mas que está muito bem representado no Congresso. Não só no Congresso, né? A gente está vendo no Executivo também, parece que digamos, essa franja, vamos tentar falar de um bonitinho aqui, essa franja ou esse pessoal que não tem a convivência democrática como um princípio mais claro, está jogando tudo por água abaixo, né? Aliás, fumaça acima, está uma situação muito terrível, e um ataque às ONGs. Eu também queria te perguntar isso. As ONGs, que você conhece bem esse mundo, estão sendo muito atacadas, inclusive chegaram a ser responsabilizadas pelo presidente. Sem prova, né? Tudo bem, atira. Que eles estão com menos dinheiro, então, quem sabe, eles não estão por trás da queimada. Por que esse ataque tão forte às ONGs, inclusive travestido com um discurso nacionalista? Né? Por que isso? Olha, essa visão contra as ONGs, ela não se expressaram só agora, na verdade, desde o início. A própria razão de inviabilizar o Fundo Amazônia vem desta afirmação, né, de que o dinheiro era dinheiro para a ONG. Né? A gente tem que dar também um desconto e ser, digamos, nós temos que ser caridosos, né, com as pessoas que não entendem, né, que estão agindo por ignorância. Porque, primeiro, o Fundo Amazônia, a maior parte, uma parte significativa dele, era dirigido a ações do próprio governo, do governo federal e de governos estaduais e municipais. O Fundo Amazônia, ele é controlado, digamos, não controlado, mas é administrado por um conselho de brasileiros. Né? A Noruega não está lá, certo? Como dizem, né, que manda no Brasil. Não é verdade. É um sistema, um arranjo muito bem feito, o Fundo Amazônia. Eu tive a oportunidade de participar da concepção. E é um arranjo que eu diria, um arranjo inédito. Por quê? Porque nós fizemos um entendimento de que os recursos dessa doação internacional para o Fundo Amazônia, elas não estão vinculadas ao não desmatamento futuro, elas estão vinculadas ao desmatamento não realizado efetivamente, ou seja, você tem uma média de desmatamento, você estabelece uma linha, né? E aí toda vez que o governo demonstra que ele desmatou menos do que aquela linha, ou seja, efetivamente, ele teve uma ação de motu próprio, porque uma decisão autônoma e soberana conseguiu desmatar menos, é essa diferença que gera um pagamento financeiro para o fundo. Então é o seguinte, mas isso aí vai tirar a soberania do Brasil, porque não vai poder desmatar. Não, se o Brasil voltar a desmatar, o que vai acontecer é que não vai receber recurso. Então não existe uma vinculação, não existe uma amarração, o que não poderia haver mesmo, porque você não poderia ter outros países definindo o que o Brasil poderia ou não fazer. Por mais que todos nós sejamos contra o desmatamento, né, e não queremos que o desmatamento cresça de forma alguma, não pode um país dizer você não pode desmatar, tá certo? É uma decisão autônoma. Então, o fundo foi muito bem pensado por isso, porque ele não amarra o Brasil para frente, ele só recompensa o Brasil pelo que o Brasil fez, porque quis fazer, autonomamente fez. E essa que era a origem do recurso. Segundo, nenhum centavo, olha, isso é uma coisa que só o Brasil conseguiu negociar isso. O Brasil estava em alta, porque tinha controlado o desmatamento, reduziu 80% do desmatamento.
O Brasil estava com tudo. Até pouco tempo atrás... Em quando? Que ano você está falando? Nos anos de 2007, 2008, 2009, o Brasil estava com tudo. Né? Porque... O Lovejoy aqui cita que entre 2005 e 2012, a taxa de desmatamento da Amazônia caiu cerca de 80%. É isso. Exatamente por causa das políticas de governo que estão implantadas, começaram a ser implantadas em 2013. Exatamente, foi um processo contínuo e constante de queda. Não foi uma queda e depois aumento, queda, não, foi uma queda constante. Então, aí olha que detalhe interessante. Nenhum centavo transferido para o fundo por um país qualquer, seja a Alemanha, seja a Noruega ou outros doadores que viessem entrar, poderia ser usado para compensar emissão de gás de estufa nos próprios países. Porque essa é outra acusação. Vamos usar a Amazônia e o Brasil para depois não ter que fazer. Mas está lá no contrato. Nenhum centavo pode ser depois reivindicado para dizer, olha, eu compensei minha emissão. Não. Continue fazendo a sua redução nos seus países, essa doação não tem nada a ver com isso. Então, olha só, isso foi uma negociação grande. E mais, todos os recursos internacionais que vinham na área ambiental e outras no Brasil, os países só queriam colocar num banco multilateral, Banco Mundial, por exemplo. E queriam que a coordenação também tivesse a participação de bancos, de doadores, porque eles tinham medo do uso indevido, corrupção, etc. Pois nós negociamos o Fundo Amazônia para o dinheiro vir para o BNDES, um fundo público brasileiro. E depois negociamos que o conselho seria de brasileiros. Sabe? Então, o Fundo Amazônia é um arranjo absolutamente importantíssimo, uma conquista do Brasil, conquista baseada no quê? Na credibilidade. Tanto porque... credibilidade, porque demonstrou que conseguia reduzir o desmatamento, demonstrou que era sério e que tinha a sua autonomia respeitada. Então, você atacar o fundo, eu até escrevi um artigo que saiu ontem no Correio Brasiliense, que é um título meio pesado, mas para mim reflete. Alguns acham que foi um pouco exagerado, mas eu não acho. Eu digo o seguinte: ataques ao Fundo Amazônia é um crime de lesa pátria. É um crime de lesa pátria porque desconsidera toda a construção que foi feita pelo próprio governo, de forma soberana. E por que ele é de lesa pátria? Porque ele inviabiliza ações de interesse do próprio país. Então, é um prejuízo do país o que está se fazendo. Não é um prejuízo para a Noruega, não é um prejuízo para a Alemanha, e não é um prejuízo só para a Amazônia, é um prejuízo para o país. Perde credibilidade, perde recursos, joga no lixo uma construção que demorou 3 anos para ser negociada, onde o melhor da diplomacia brasileira se envolveu, que, aliás, é uma coisa incrível. O Itamaraty é algo... Só quem trabalhou no governo sabe a competência dos diplomatas de carreira no Brasil. São pessoas de altíssimo nível, de altíssima ética, e que defendem o Brasil de uma forma extremamente inteligente, sem chauvinismo, sem esses rompantes agressivos. Não, negociam, resolvem o problema sempre em defesa do interesse brasileiro. E aí tudo isso é jogado no lixo porque querem punir as ONGs que recebem muito dinheiro. Ora, a maioria do Conselho do Fundo não é de ONG. Tem duas representações de ONG, num grupo de são 9 mais 8, 17 mais 6, 20, 25. Né? 23. 17 mais 6, 23. Mais 6. Sim, isso, 23. São 23 membros. Tá certo? A matemática aqui falhou agora, desculpa aí, pessoal. Mas... nesse grupo você tem 2 representações. O resto é academia, o resto é o setor privado, o setor empresarial. Ora, se o problema do governo é que tem muito recurso para a ONG, né, vai no fundo e não aprova os projetos das ONGs, continua aprovando os projetos do governo. Né, mas aí o problema é que os projetos são bons e o Conselho considera que contribuem. Mas, tirando essa questão, o ataque às ONGs é uma... Sem querer fazer um trocadilho, é uma cortina de fumaça. Né? Sem querer brincar com a situação da Amazônia, mas é uma cortina de fumaça. Ou seja, primeiro, eu nego os dados do INPE.
Até aí eu consigo segurar, né? Porque ninguém vê mais satélite não é acessível pela sociedade, as pessoas podem acreditar que eu estou falando a verdade. Aí vem a fumaça. Uma fumaça eu não consigo esconder. Tento segurar, né? Abafar, não consigo. Ela é visível. Bom, se eu não consigo esconder, eu preciso de uma cortina de fumaça. Qual é a cortina de fumaça? São as ONGs. A resposta que o governo tinha que dar é como é que ele vai enfrentar o problema e não achar um culpado. E aí achou um culpado que, mais uma vez, nós temos que dar um desconto. Só pessoas que não conhecem as ONGs, não conhecem a limitação das ONGs, não conhecem a dificuldade e a insignificância. As ONGs são insignificantes do ponto de vista numérico de pessoas, de recursos num país como o Brasil. Só pessoas que não entendem isso podem dizer que elas seriam responsáveis por esse volume de queimadas. Teria que ter um aparato, teria que ser um aparato, teria que ter recurso, uma capacidade de atuar no campo assim, que as ONGs jamais tiveram e jamais terão. Então, atacar quem existe para contribuir com a conservação realmente não faz sentido nenhum. Você falou em acabar com o Fundo Amazônia Lesa Pátria, mas parece que todo esse governo está cometendo crime de lesa pátria em várias áreas, e na questão ambiental está ficando isso muito claro, ou não? Porque são destruições, são ações que comprometem o futuro do Brasil de uma maneira que a gente não poderia imaginar algum tempo atrás. Né? Olha, não poderíamos imaginar. Desde o final do governo militar, que todos os governos, alguns mais efetivos, outros menos efetivos, se posicionaram pelo controle do desmatamento da Amazônia. Não há um caso de um governo que tenha dito que isso é exagero, que isso é coisa de pessoal de fora que quer prejudicar o país. Isso aí é um fantasma que nós enterramos na década de 80. Quando ficou claro que conservar a Amazônia é interesse da soberania brasileira, é interesse do Brasil. Ninguém está falando que tem que conservar a Amazônia porque interessa a um país A, B ou C. São os brasileiros que dizem isso. As pesquisas de opinião pública são todas unânimes. Os brasileiros querem a Amazônia preservada. Isso é um interesse do Brasil. A produção do campo e nas cidades depende disso. A água que nós bebemos em São Paulo depende disso. Então, esse é o interesse do Brasil. Agora, você querer relacionar o espanto internacional para o que está acontecendo como tentativas colonialistas de interferir no Brasil, realmente nós estamos voltando a pré-regime militar. É uma coisa inacreditável. Isso não faz nenhum sentido. Nós temos que enfrentar a questão. Os dados estão aí para serem enfrentados e o governo, repito, tem as ferramentas para fazer. É uma questão de pôr isso em marcha. Né? É só pegar o plano de prevenção e controle do desmatamento, que é público, feito pelo governo, e reeditar o plano. Fazer os ajustes necessários, se garante que serão poucos os ajustes necessários, e colocar as equipes em campo a trabalhar. Coloca a Polícia Federal para fazer o trabalho dela, a área de inteligência, coloca a BIM para fazer o trabalho de inteligência e identificar quem pôs fogo, porque, veja bem, se alguém pôs fogo, o fogo não é natural. Né? Por que não pega o aparato de inteligência do governo, que é extremamente competente, e coloca em campo para identificar? Inclusive foi anunciado, né? Na Semana do Fogo, teve um anúncio ainda. Teve um anúncio essa Semana do Fogo, exatamente, onde o pessoal ao longo da BR-163 combinou que iria fazer o Dia do Fogo. E fizeram o Dia do Fogo. Né? Nas barbas? Não, tem nome, tem tudo, não precisa ser nenhum especialista, não precisa ser policial federal e nem investigador da BIM para identificar essas pessoas. Foi público. Né? Então é uma enorme desmoralização. Né? É uma enorme desmoralização. Isso, uma coisa dessas proporções, cheira a conivência até, não? Olha, eu repito, talvez eu esteja sendo muito,
sei lá, esteja dando muita chance ao que eu chamo do desconhecimento, da ignorância, mas eu sinceramente acho que é muito de ignorância mesmo. São pessoas que não têm experiência, né? Eu sempre digo que ser governo é muito difícil, né? Porque você lida com problemas muito grandes, de altíssima complexidade, e quando você está no governo, os seus atos, as suas posições têm consequência. Você não é um cidadão comum, você está ocupando uma função de governo. E também sempre digo que é impossível você ter um governante ou um executivo de um ministério, chefiando o ministério, que conheça tudo, que saiba de tudo. Você não tem mesmo isso aí, é difícil. Você pega o Ministério do Meio Ambiente, é um mundo. São N questões que você tem que atuar, questão recursos hídricos, questão biodiversidade, conservação, a questão da poluição, contaminação. É um universo de coisas, né? Ninguém é especialista em tudo. Mas aí você tem que... Qual é, na minha visão, o pior funcionário público ocupando um posto de direção? É aquele que junta ignorância com prepotência. Porque aquele que é ignorante sobre certos aspectos e reconhece isso, não tem nenhum problema, ele vai se cercar de profissionais de alto nível, que estão no governo. Isso é um outro ponto importante. Nós temos, dentro do sistema público, funcionários de altíssima qualificação em todas as áreas. Então, basta que esse dirigente, que não conhece tudo, reconheça a sua ignorância sobre certos pontos e se utilize do conhecimento, da expertise que está à sua disposição, dentro do governo e às vezes até fora do governo quando necessário, na academia, por exemplo. Mas o pior tipo de dirigente público é aquele que é ignorante e é prepotente. Porque ele acha que sabe, ele não reconhece que não sabe as coisas e, portanto, não se cerca daqueles que podem auxiliá-lo a acertar. É isso que nós estamos vivendo atualmente na gestão pública no Brasil, especialmente na gestão do Ministério do Meio Ambiente. Trata-se de uma pessoa que não conhece o assunto, nunca teve à frente disso e não se cerca de pessoas que o auxiliem a acertar. Então, nós estamos vivendo o pior dos mundos, né? Ou, como você disse, a tempestade perfeita, porque não consegue agir, não sabe o que fazer e não tem ninguém ali que o oriente a fazer o que tem que ser feito. É possível medir, mensurar as consequências disso? Quer dizer, as consequências você já falou do problema ambiental, consequências econômicas, prejuízos que o país possa ter, prejuízos políticos dessa... eu acho que é mais do que a omissão do governo, é a decisão de não agir. Né? Olha, eu vejo... As consequências são, na minha opinião, são dramáticas. O Brasil tinha ocupado uma posição de respeito no cenário internacional, praticamente em todas as áreas, né? Na área ambiental, isso era absolutamente notório. O Brasil saiu do banco dos réus do grande destruidor da década de 80, do século passado, para um dos maiores líderes de conservação. O Brasil, eu repito sempre isso, se você pegar os dados da redução do desmatamento entre 2004 e 2012, que foi quando o plano de prevenção e controle do desmatamento foi implementado com rigor, né? Isso, se você pegar toda a quantidade de toneladas de gás carbônico que o Brasil deixou de emitir porque reduziu o seu desmatamento, repito, por vontade própria, esse volume de gás carbônico evitado se configura na maior contribuição de um país individualmente para a questão das mudanças climáticas, do combate às mudanças climáticas. Então o Brasil, inclusive na área da biodiversidade também, se você analisar o volume de criação, as áreas protegidas que o Brasil criou entre 2013 e 2012, na verdade aí não foi 2012, parou em 2009, 2010. Mas se você pegar o volume de áreas protegidas, onde a biodiversidade está, de fato, afastada de riscos, né?
foi a maior contribuição de um país individualmente para a Convenção de Conservação da Biodiversidade. Então, o Brasil, de fato, estava numa posição extremamente positiva, né? E está se perdendo em semanas. Em semanas. Então, isso é um prejuízo muito grande, porque isso prejudica futuros apoios que o Brasil poderia receber. Isso prejudica a capacidade do Brasil de negociar e de atuar nas convenções internacionais, né? Isso tem um prejuízo muito grande. Agora, qual é o maior prejuízo e que seria o prejuízo mais palpável, mais evidente, porque o prejuízo político ele é algo difícil de se medir. Você pode medir pelas reações nas redes sociais, o secretário das Nações Unidas, secretário-geral, presidente de países, isso talvez seja uma forma de medir um pouco a erosão, né, do capital político. Mas tem uma coisa que é muito mensurável, assim, é preto no branco, o nosso mercado internacional. O Brasil tem uma penetração importante no mercado internacional, na venda dos seus produtos, principalmente do agronegócio, os grãos, né, e carne, e o risco de que esses mercados comecem a se fechar por pressão social, porque isso é uma coisa... Dos consumidores. Então, isso é uma outra coisa que é muito importante de falar. Dizem agora, e vários aí, eu vi uma entrevista do Onyx Lorenzoni, né, que acusa os países ricos e que estão agora ameaçando com boicotes porque tem interesses econômicos, mas ele se esquece de dizer que essa pressão vem da sociedade desse país, é do consumidor. Então, não é só essa lógica. É claro que tem interesse, é lógico que tem. Ora, tem países competindo conosco no mercado internacional? Claro que tem. Agora, cabe a nós não dar chance, não dar argumentos para que aqueles que querem competir conosco, que querem nos afastar por questões econômicas, que estão subjacentes, usem argumentos que nós estamos dando a ele. Aliás, é isso que nós temos discutido lá ontem na audiência no Senado. Eu participei junto com o André Guimarães, que também é da Coalizão Brasil Clima, Floresta e Agricultura, e nós dizíamos isso. Não deem para os outros o argumento para nos prejudicar. Se você quer agora, no auge dessa comoção, aprovar uma lei que muda o Código Florestal, você está dando munição, argumento para aqueles que vão utilizar isso contra o nosso próprio desenvolvimento econômico, nossa própria soberania econômica. Então não vamos dar argumentos. Então eu digo isso. Há interesses econômicos? É óbvio que há. Ninguém é ingênuo, achando que está todo mundo preocupado com a Amazônia só porque é a Amazônia. Não, tem a maioria preocupada com isso, mas tem uma parcela que se utiliza disso para se mover no tabuleiro econômico. Então isso é absurdo, é inaceitável. Mas não adianta atacar as pessoas. Não adianta dizer que eles estão fazendo isso. Eles estão fazendo mesmo. Nós temos que atacar o problema para não ter esse argumento. Foi o que foi feito ao longo de anos pelo Brasil. Eu participei de algumas dezenas de reuniões internacionais onde eu levava mapas do Brasil mostrando a redução do desmatamento, mostrando que não se plantava biocombustível na Amazônia, porque tentou-se criar um boicote enorme ao etanol brasileiro. Foram N reuniões, inclusive nas reuniões da Convenção da Biodiversidade, onde se levantavam isso. O Brasil vai destruir a Amazônia e a biodiversidade para produzir etanol. E a gente mostrava, olha, desculpa, está aqui um mapa, pode olhar, está aberto, vai lá no INPE, entra nos dados, vai no Google Earth, se você não quiser no INPE. Não é verdade. Ah, mas o Brasil vai acabar com a produção de alimentos para produzir etanol. Pô, a gente mostrava as estatísticas, os dados, não é verdade. Então, sabe, o Brasil sempre teve bons argumentos para proteger o seu negócio, né? E o que nós estamos fazendo agora é dando argumentos contrários para que os outros utilizem
e prejudique. E aí nós estamos assistindo cenas incríveis, né? Você vê artigos e posicionamentos, entrevistas em jornal de pessoas que até pouco tempo atrás geravam um embate conosco. Senadora Cátia Abreu. Exato. Né? Poxa vida, nós tivemos muita dificuldade com ela, é verdade. Mas o depoimento a entrevista que ela deu recentemente para um órgão de imprensa foi incrível, porque mostrou ela como uma liderança importante do setor. Ela veio a público dizer dos riscos que nós estamos correndo, de dar argumentos para aqueles que querem... Posso citar? Claro. Aproveitar tem aqui uma fala da senadora, não só da senadora Cátia Abreu, como... Do Blário Mágico. Do Blário Mágico, claro. Tido como o arqui-inimigo. Enfim, mas eu vou citar aqui da senadora Cátia Abreu, numa reportagem publicada aqui no Estado de São Paulo. Ela diz o seguinte: o desrespeito à Amazônia, o desmatamento ilegal, a liberação de agroquímicos e o aquecimento global são questões que estão sendo relativizadas e tratadas por esse governo no peito e na raça. Isso traz impacto negativo ao agronegócio, porque consumidores dos nossos produtos agropecuários, dentro e fora do Brasil, querem discurso equilibrado e civilizado. Então, ontem também saiu uma entrevista com outro líder do agronegócio, acho que da indústria da Eduardo de Palma, ele dizendo isso. Primeiro, o agronegócio não precisa desmatar, tem muita terra, não precisa. Não precisa. Produtividade. Ele falou. E depois é o seguinte, é uma ilusão achar que a gente pode... que o mercado internacional tem que comprar do Brasil. Não tem que comprar do Brasil. Se a gente sofrer um boicote, ele prevê o boicote, a gente vai perder mercado, simples assim, porque outros vão ocupar o espaço no mercado internacional. Isso é de uma... Esse é um crime de lesa pátria, né? Esse é um crime de lesa pátria. O que esse governo está fazendo? Pois é, inclusive, ontem... É isso que você está... Hoje está nos jornais, né, que é uma iniciativa do partido da Rede de Sustentabilidade, pediu impeachment do ministro, né? Do ministro Ricardo Salles. Justamente por isso, porque pelos atos cometidos em detrimento dos interesses do Brasil, né? Então nós não estamos falando do interesse das ONGs, né? Nós não estamos falando dos interesses de setores, nós estamos falando dos interesses do Brasil. Esse tipo de situação que nós estamos vivendo é inédita, né? Olha, eu trabalho com essa questão ambiental já há algum tempo, eu tenho alguma experiência, né? E a maior parte do meu trabalho foi em organizações não governamentais. Por um período eu estive no governo, de 2003 a 2008, foi um período que eu colaborei num momento que achava que era possível colaborar com o governo. E repito, isso nunca aconteceu, isso é inédito. Você ter um governo, e mais do que um governo, ter um Ministério do Meio Ambiente que não atuam no sentido da defesa ambiental, nem no discurso, nem na prática, é inédito. Nós já tivemos, repito, governos que falaram mais no discurso que na prática, né? Já tivemos governos que fizeram muito, né? E agora nós temos um governo que nem na prática, nem no discurso defende a questão ambiental, quer dizer, que é uma questão que está consolidada no mundo. Isso não é uma questão brasileira, é uma questão da sociedade humana. A questão das mudanças climáticas, elas viraram uma questão de sobrevivência da humanidade. Essa é uma questão que está mais do que consolidada. Como é que você pode ter um governo que questiona isso? Você tem ministros que questionam isso. Você cancela reuniões internacionais sobre o tema no Brasil. Você não participa desse debate. Você não envia profissionais, funcionários públicos de alta capacidade para participar dessas discussões. Sabe, são atos que vão gerando esse tipo de situação. É como se o Brasil estivesse voltando para a década de 50 do século passado. Está voltando numa velocidade enorme. E, repito, há uma parcela que não é pequena da população, da sociedade, que quer isso, né? Então, nós estamos vendo isso muito rapidamente. É uma erosão
do capital político, é uma erosão da capacidade de atuação, é uma erosão da credibilidade numa velocidade realmente surpreendente, né? É inacreditável. O desmatamento na Amazônia, isso é uma coisa que eu até outro dia escrevi também um artigo para o Jornal de Fortaleza, porque perguntaram, mas escuta, mas desmatamento é tudo culpa do Bolsonaro, né? Eu disse, não é. O desmatamento, primeiro que o desmatamento, nós nunca chegamos no desmatamento zero, que essa, na minha opinião, é a nossa obrigação enquanto brasileiros. Não porque os americanos querem ou porque os noruegueses querem. Porque os brasileiros querem. Os brasileiros querem produzir, ter a sua prosperidade sem degradar o nosso maior patrimônio, que é o patrimônio ambiental. Então, essa é uma questão brasileira, minha, sua, de quem está nos assistindo, de todos nós, né? Então, quando eu digo o seguinte, teve algum governo que foi ótimo? Não teve. Mas você teve no governo, você ficou lá um tempo, não foi ótimo? Não foi. Foi bom, porque nós conseguimos implementar um programa que reduziu muito o desmatamento, 80%. Nós saímos de 27 mil para 4 mil. Poxa, fantástico, mas nós queríamos 0. Mas também é muito ambicioso, é impossível. Eu não acho impossível. Eu acho que o Brasil pode, sim, conquistar desmatamento 0. É uma questão de decisão, de atuação do governo e da sociedade em conjunto. Então, nós não tivemos isso. Agora, nós tivemos governos que, de fato, não atuaram de forma incisiva, né? O desmatamento voltou a crescer a partir desse período longo de controle a partir de 2013. E ali foram cometidos, na minha visão, 2 erros que permitiram que isso voltasse a acontecer. O primeiro erro foi a questão da mudança do Código Florestal. O próprio governo se envolveu nisso. Isso foi um erro. O próprio Ministério do Meio Ambiente se envolveu e apoiou a mudança do Código. Isso eu acho que foi um erro, um sinal errado para baixo, né? Para a Amazônia, para o Cerrado, para o Pantanal, para quem opera na clandestinidade e na ilegalidade. E o segundo grande erro foi retirar o PPCDAM, que é o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento, que era na Casa Civil. Nós criamos ele na Casa Civil, porque nós dizíamos, tem que ser no coração do governo, tem que ser num órgão, que é a Casa Civil, que é capaz de convocar todos. A Casa Civil convoca qualquer ministro, convoca qualquer órgão do governo. O Ministério do Meio Ambiente não. Ele pede, não convoca. E, via de regra, não é atendido. Então, quando se permitiu que o PPCDAM, que é esse Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia, saísse da Casa Civil e fosse para o Ministério do Meio Ambiente, a capacidade de articular o governo para manter o processo caiu drasticamente. Foram 2 erros graves cometidos em 2012 e que gerou o começo da elevação do desmatamento, né? Mas, eu digo nesse mesmo artigo, apesar desses 2 erros, o governo era coeso na condenação do desmatamento e o Ministério do Ambiente continuava fazendo operações, com menor capacidade, mas continuava fazendo. Foi isso que manteve, o desmatamento voltou a crescer, mas ainda dentro de uma coisa mais comedida, digamos assim. O que acontece agora é que nós temos, esses erros foram se acumulando, nossa capacidade de atuação diminuiu, nós temos que reorganizar isso tudo, isso demora algum tempo, com um discurso que não é mais a da conservação e com a diminuição da atuação do próprio Ministério do Meio Ambiente, IBAMA, e Chico Mendes. Então, de fato, nós estamos diante de uma situação inédita. Que você muito bem resumiu, que eu vou utilizar agora, daqui para frente, você me permite isso, que é a tempestade perfeita. Porque juntou as piores ações e iniciativas. Isso aí criou uma sinergia interna
que gerou esse processo extremamente grave que nós estamos assistindo. Voltando só um pouquinho ao agronegócio, é uma obviedade dizer que esse governo tem muito apoio do agronegócio, que o agronegócio sustenta o governo. Agora, o agronegócio pode tirar a sustentação do governo caso a situação se agrave? Como é que você vê politicamente esse setor que é importante na sustentação do governo, agora sendo acusado de desmatamento e, ao mesmo tempo, uma parcela, como você falou, importante, né, dissociada desse processo e, mais do que isso, sendo vítima, né, de toda essa degradação na imagem brasileira por conta desse desastre ambiental? Olha, o agronegócio, ele, na verdade, ele não segura o governo, ele segura o Brasil, né? Queiramos ou não, a balança comercial brasileira depende do agronegócio, né? Os dados são absolutamente inequívocos, né? Então, isso tem uma importância econômica enorme, né? O sinal que o setor vem dando é um sinal importante. A liderança do setor crescentemente vem se manifestando, alertando para os riscos e para os erros que estão sendo cometidos e lembrando que esses riscos e esses erros vão repercutir na dificuldade de manter o volume de exportações e, por consequência, de continuar contribuindo de forma importante para a balança comercial e, por consequência, para toda a economia. Eu acredito que essas sinalizações têm feito o governo repensar. Aliás, foi essa sinalização desse setor que impediu duas ações do governo logo no início. A primeira seria sair do Acordo de Paris, que o presidente chegou a anunciar, e foi o setor que se manifestou de forma bastante importante sobre a relevância do Brasil permanecer no Acordo de Paris, né? E depois também, quando o presidente anunciou que iria fundir o Ministério do Ambiente com o Ministério da Agricultura. Foi o próprio setor que disse ao presidente que não queria que isso acontecesse, que não seria uma coisa boa, que iria prejudicar tremendamente, que aquilo que ele sinalizava, que na opinião do presidente era uma coisa positiva, teria um efeito negativo, né? Não seria bom. Então, se manteve. É verdade que se manteve o Ministério do Ambiente, mas colocaram pessoas lá para destruí-lo na prática. Então, não foi um ganho, né? Se manteve o Ministério do Ambiente, porém sem atuação, sem nenhuma competência. Então, não foi um grande ganho. Mas foram iniciativas que as lideranças do setor do agronegócio tiveram um papel importante juntamente com o setor não governamental. Eu acredito que essas sinalizações e que o assunto atingiu um grau de clareza, ou seja, é inequívoco que o que está acontecendo trará prejuízos enormes, já está trazendo, já trouxe isso se agravará no futuro, no curto prazo, que mudanças vão acontecer, né? Eu acredito que sim. Eu acho que nós vamos ter uma reação, né? O governo não pode ficar parado. Se o governo ficar parado e não atuar, isso vai gerar uma crise incontornável, né? Eu prefiro que haja uma solução, né? Alguns achariam ótimo que fosse uma crise incontornável. Eu não defendo essa tese. Eu não acho que nós devemos sacrificar a Amazônia para ter uma mudança que muitas pessoas, entre elas eu, gostaria que houvesse no Brasil, tá certo? Eu prefiro que haja uma atuação. Eu defendo que o governo use as ferramentas que possui, que ponha em campo a sua competência e que controle o desmatamento e as queimadas na Amazônia. Eu acho que isso que é o que tem que ser feito, né? É isso que todos estão pressionando para que ocorra e espero que haja uma réstia de inteligência
né, que permita que o governo pare de brigar com os números, pare de brigar com as ONGs, pare de brigar com o mundo todo, pare de brigar com a Alemanha, com a Noruega, com a França agora, né, e passe a resolver o problema. Porque a hora que ele resolver esse problema, parte dessas confusões todas e dessas críticas vão diminuir. Por quê? Porque o governo ficou bravo com o que criticou? Não. Porque o problema começou a ser solucionado. Eu acho que esse que é o desafio que nós estamos vivendo. O Brasil é um país democrático. Essa equipe que está lá foi eleita, tá certo? No jogo democrático, né? Muitos questionam a forma como foi feita a eleição, mas o fato é que houve uma eleição, foram eleitos, né? E o que nós temos que fazer é lutar para que os interesses do Brasil não fiquem ao sabor do governante de plantão. Nós não podemos depender de só ter bons governantes e pessoas que a gente admira muito, para que o Brasil siga o seu caminho. Nós temos que lutar para que o Estado brasileiro tenha os seus processos constantes e permanentemente respeitados. Nós não podemos admitir que um plano de prevenção contra o desmatamento, que mostrou resultado, que é feito uma ação de governo, seja desmobilizado no governo seguinte, ou seja enterrado como foi agora, porque, como eu disse, esse plano houve o grande erro de sair da Casa Civil em 2012, mas agora a própria diretoria que cuidava do plano foi extinta nesse governo. Então, é isso que nós não podemos permitir. Sinceramente, eu não acho que a solução de nenhuma questão no Brasil, mas falando da questão ambiental, que é o nosso tema aqui, eu não acho que a solução da questão ambiental tenha que depender de um ministro iluminado, de um secretário executivo ou de um secretário incrível. Não. Nós temos que ter um plano de ação. E o que a população tem que cobrar de qualquer governo, seja direita, esquerda, não interessa qual governo. O que tem que cobrar é que esse plano seja seguido e que o Brasil continue trilhando um planejamento. Isso que é o que nós temos que lutar. Então, porque senão nós vamos ter que sempre, a cada 4 anos, rezar, ou lutar e rezar, né? Porque não basta só lutar, né? Não basta só lutar. Infelizmente, não basta só lutar, porque a democracia nos surpreende. Né? A democracia, que é o melhor sistema de governança que existe, nos surpreende. Né? Surpreendeu os italianos, surpreendeu austríacos, surpreendeu ingleses, né? Surpreendeu os Estados Unidos. Né? A democracia nos surpreende. Né? Então, além de lutar, além de trabalhar para que a gente tenha no poder as pessoas mais iluminadas, aquelas que nos inspiram, né? Porque é isso que nós queremos, né? Pessoas que nos inspiram, que sejam um exemplo, né? Que iluminem o país. Mas nem sempre a gente tem essa sorte. Então, acho que nós temos que, de fato, lutar como sociedade para que, independentemente de quem estiver lá, naquele momento, quem estiver governo, porque ninguém é governo, né? A pessoa está governo, né? Ninguém é presidente, está presidente, ninguém é ministro, está ministro. Isso é uma coisa que tem que ser sempre dito. Aliás, eu acho que esse ministro não tem essa noção. Né? Não só ele, vários ministros do governo atual. E de outros também aconteceu isso aí em alguns momentos. Né? Eu estou ministro. Né? Amanhã eu posso não ser. Eu me lembro, só um parênteses aqui, assim, essas lições, né? Eu acho que certamente vocês, nossos ouvintes aí, sempre se lembram de lições dos pais. Né? Nossos pais sempre têm uma sacada, assim, que a gente lembra a vida toda. Né? Eu me lembro de uma coisa muito engraçada que aconteceu comigo. Eu estava visitando meu pai no interior, né, numa propriedade rural que ele tem, que até hoje ele cuida lá. Meu pai está com 95 anos e ainda trabalha, meu pai é uma pessoa incrível. Tal. E eu estava lá visitando ele, era final de ano, eu estava lá com ele, e aí me liga a Marina, me convidando para ir para o governo. Né? Aí foi aquela coisa, eu discuti muito com ele e tal. No final, passou o tempo, eu aceitei e tal. Eu não me lembro o que meu pai disse. Meu pai falou a seguinte frase: olha, João Paulo, estou super orgulhoso
Porque essa é uma oportunidade incrível, acho que você vai poder dar uma grande contribuição, acho que esse governo quer fazer certo, a Marina é uma liderança perfeita. Só que eu queria dizer uma coisa para você. Não se apegue nunca ao cargo, porque essas coisas mudam muito rapidamente. E eu vou te dar uma dica. No dia que você chegar no ministério e não abrir a porta do carro, o assessorista não abrir o elevador para você, e você chegar no seu gabinete e não tiver um cafezinho, peça o diário oficial, porque provavelmente você foi demitido, você foi exonerado. Ou seja, o que ele quis dizer com isso? Foi sabe, de uma forma muito, muito divertida que ele falou, mas ele quis dizer exatamente isso: não se pegue, porque você está lá, no dia seguinte você pode não estar, e não depende só de você, você pode fazer o melhor dos trabalhos, mas a conjuntura política muda, as pressões mudam, o humor muda, você pode não estar mais. Então, seja inteiro enquanto você estiver lá, faça o máximo que você puder enquanto você estiver lá, mas sem o apego, porque você está lá temporariamente. Esse temporariamente vai depender de outras circunstâncias que não são só, não estão no seu controle. Então não se apega ao cargo. Eu acho que isso era algo que devia ser dito. Né? Infelizmente, meu pai não teve a oportunidade de falar isso para o atual ministro, entendeu? Porque não se apegue, entendeu? É passageiro, faça o melhor possível, né? Não seja pretensioso, não assuma a sua ignorância, se cerque dos melhores que estão dentro do governo, né? Esse é o segredo de fazer um bom governo, na minha opinião. Aliás, não é só um bom governo, é segredo em qualquer coisa, na vida, com a relação com os filhos, numa empresa. Qual empresário de sucesso, ou que quer ter sucesso, que chega na empresa e a primeira coisa que faz é falar mal dos funcionários, é demitir as pessoas, é desqualificar sua própria equipe? Qual é o profissional que faz isso? Então, foi o que aconteceu no Ministério do Meio Ambiente. Foi uma sucessão de agressões contra o corpo técnico, uma desmobilização das equipes. Olha, isso tem um custo altíssimo. Quem trabalhou no governo sabe disso. Se você tem poucos recursos, você tem poucas pessoas, você tem poucos equipamentos, os recursos são contingenciados, a crise econômica nos pega o tempo todo. O que você tem que fazer é tirar o máximo do que você tem. Você tem que tirar o máximo da equipe. E a equipe, para tirar o máximo, tem que estar motivada. Você tem que tirar o máximo dos equipamentos poucos que você tem. Você precisa disso. Você chega demolindo isso, você desarticula. Hoje o Ministério do Ambiente é um órgão muito fragilizado internamente. Você vira e mexe os funcionários se manifestando, desmotivados, desacreditando dos processos, questionando os seus superiores. E agora isso se expandiu agora para a Polícia Federal, para a Receita. Sabe, é um volume onde você vai desmobilizando a sua própria força enquanto governo, né? Isso aí tem consequências. Então eu espero realmente que essa fumaça, sinceramente, de coração, que esses sinais de fumaça sinalizem para quem está hoje com essa responsabilidade, haja, né? Pegue a experiência do passado, recente, e volte a pôr em prática. Eu acho que isso pode, de fato, dar uma resposta positiva e que vai minimizar muito o problema e vai tirar o Brasil das cordas. Muito bem, então aqui a gente conversou aqui com o João Paulo Capobianco, conversamos aí sobre o Amazônia em Chamas, né? O que isso representa para o Brasil, para o presente do Brasil, para o futuro. E, todo esse material, essas reflexões, essas informações ficam disponíveis no nosso canal de vídeo, no YouTube, é o Tutameia TV, e você encontra também acesso a elas no nosso site, tutameia.jor.br. Antes de a gente já dar o nosso tchauzinho, queria pedir para o João Paulo a sua mensagem final aí para os
internautas, para quem está nos assistindo, enfim, sua mensagem. Olha, eu vou nesse momento final aqui, primeiro agradecer muito essa oportunidade de estar com vocês, de poder falar com calma e com profundidade sobre uma questão tão importante. Isso é muito legal, isso é muito raro, né? Isso tem muito valor. Parabéns pelo trabalho. Eu vi outros programas de vocês. Fiquei até surpreso de ser convidado, porque vocês entrevistaram pessoas que são verdadeiros exemplos para mim, então me senti muito lisonjeado, sinceramente, pelo convite. Mas eu queria terminar dizendo uma questão que eu vi na Amazônia. Depois que eu saí do governo, fui morar um tempo fora, fiquei como professor visitante na Colômbia, na Universidade de Colômbia, em Nova York. Depois eu voltei e decidi fazer uma tese, um doutorado, para registrar toda a experiência que a gente teve no governo naquele período de uma forma que tivesse um endosso científico. E ao fazer a tese, uma parte da tese me levou a fazer entrevistas com lideranças na Amazônia, lideranças do agronegócio, pecuaristas, sojicultores, madeireiros, prefeitos, vereadores, juízes, promotores. Fiz um conjunto de entrevistas. E teve uma entrevista que me marcou muito, que foi de um senhor que estava em Alta Floresta e que ele era pecuarista e que, com toda aquela ação do plano, toda aquela pressão, controle, fiscalização, quando ele percebeu que ele não ia poder mais expandir o território dele, incorporando novas áreas com desmatamento, ele resolveu intensificar a produção e ampliar, deixar de ser só pecuarista para ser também produtor de grãos e juntar as duas coisas, fazer confinamento. Ele fez uma revolução, um senhor mais velho, né? E aí ele me deu uma entrevista e falou como é que ele fez e tal, uma entrevista muito boa, mas teve uma coisa na entrevista que me surpreendeu muito, que no meio ele falou assim: olha, e além do mais, olha só o que eu vou fazer agora. Ele fez assim, ó. Eu fiquei surpreso, né? Mas o que aconteceu? Ele falou: eu estou respirando. Eu falei: não, você não está entendendo. Nós estamos em agosto. Em agosto, eu não conseguia respirar aqui sem colocar um lenço úmido na cara. Os aviões não pousavam em Alta Floresta. Só isso, só esse ar puro que eu posso respirar, já acho que valeu tudo. Então, eu acho que é isso que nós estamos falando, sabe? Nós estamos falando de algo que é muito maior do que a questão econômica, muito maior do que a questão política, muito maior do que tudo. É uma questão mesmo de humanidade mesmo, sabe? De você estar inteiro, podendo respirar feliz, orgulhoso do que está fazendo e podendo construir um país melhor. Eu acho que é isso que nós temos que fazer. Eu espero que a gente consiga e que todos nós juntos, principalmente quem está nos assistindo aqui, se mobilize para que a gente possa manter a esperança de que nós vamos conseguir progredir mantendo esse patrimônio fenomenal que é a Amazônia. Legal. Muito obrigada mesmo. Foi uma aula aqui, a gente se emociona até de falar desses assuntos. Então, é isso, então? É isso. Muito obrigada. Muito obrigado a você que está nos assistindo, que nos assistiu. Lembre-se de se inscrever no nosso canal de vídeo, clicar lá na sinetinha para receber as notificações de novas entrevistas. E vamos que vamos, não é isso? Tchau.